Aqui é Eduardo Pastor e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Hoje nós vamos fazer uma escavação da história da música de Brasília com quem escava e quem ajuda a construir ao mesmo tempo e que eu tenho a enorme alegria de chamar de amigo de infância, meu amigo Luciano, Lu Grande Lu, seja bem-vindo. Ô, meu querido, valeu, Edu, beleza? Obrigado aí, cara. Uma honra estar contigo aqui, né? E, enfim, falar um pouco da história da música, falar sobre música, pra gente faz parte da vida. E, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, um pouco do que a gente pode contribuir aí, né? De tanta coisa que tem. Então, obrigado aí pelo convite, cara. Valeu aí. Eu já pensava fazer esse convite há algum tempo, desde que o MX3 surgiu. E agora deu certo, Deu certo. que é o nome da tua produtora. Cara, me fala um pouco de onde tu tirou esse nome e ele, na verdade, parece um nome predestinado, porque o tanto de coisa que você fez aqui dá certo. Então, cara, eu já trabalho com essa questão da arte, né? Já praticamente desde 2000. Eu saí daqui de Brasília, em 99 eu fui morar no Ceará e morei no interior do Ceará, morei lá numa cidade chamada Aracati, onde tem as praias de Canoa Quebrada, enfim, fui vizinha de Canoa Quebrada há muito tempo. E aí nisso, eu fui morar na Vila de Pescadores, abri uma barraca de praia lá. E aí, cara, tinha uma via sacra que a comunidade fazia lá e me convidaram para participar da via sacra, né? Ou seja, me chamaram só por causa do meu tamanho mesmo, porque era o papel lá de José de Arimateia que carregava o Cristo, né? Não era por talento, por nada, né? Não era pela minha beleza, não. Foi realmente pelo tamanho. E aí eu participei esse primeiro ano carregando e aí já fui dando pitaco, já fui me envolvendo, então acabou que o período que eu fiquei 8 anos no Ceará, até 2008 eu voltei para Brasília, eu fiz parte desse movimento. A gente criou uma associação, né? Criamos uma OSC lá. E aí a gente começou a mexer com projetos ali, com a arte, né? Então a gente era artes cênicas, né? O principal lá. E aí a gente acabou querendo dar, como uma cidade de pesca artesanal, a gente começou a tentar dar outros caminhos lá para a comunidade, né? Porque muitos iam pro caminho ruim, Canoa Quebrada era vizinha, era 4 quilômetros de lá, então a meninada às vezes sem muita expectativa ia para lá para negócio de prostituição, tinha muito negócio de tráfico de pessoas, expectativas lá de que vai para fora do país, vai ter a vida boa, então eu vi muito isso acontecer. E aí a gente tentou, através ali desse movimento, né, que hoje é um movimento grande, uma das maiores do Ceará, fazer outras coisas, né? E aí em 2008 eu voltei para Brasília e fui trabalhar na Casa Cultura do Guará, né? Lugar que eu já conhecia já, né? Enfim, e tinha um apreço muito grande, ou seja, né, pela Casa Cultura. E aí eu trabalhei na área da cultura lá, então foram 2 anos e aí nisso eu comecei a expandir para outras coisas, né? Então lá não só o teatro, mas muita música, literatura, né? A gente começou chegava lá os artistas do Guará, foi 2008, 9 e 10. Então chegavam os artistas do Guará lá, às vezes queriam um lugar para ensaiar, às vezes queria, né, tinha um equipamento básico lá, então a gente ajudava. Então eles faziam os eventos e a gente, de certa forma, ajudava de alguma forma, né? Ou seja, ou levava equipamento, ou dava autorização. E aí a gente ficou mais ou menos uns 3 anos nisso, né? Quando eu saí da Casa Cultura, eu fui trabalhar em outra área, mas continuei trabalhando de certa forma no governo ainda, mas por outro lado, né, de forma não de forma constante, a gente começou a fazer uns shows. Então eu acabei sendo parceiro lá ainda da administração, então fizemos vários shows lá né, nesse período que eu fiquei contribuindo até 2014. Foi de 2008 até 2014 eu contribuí muito com os shows lá. Então a gente fez show eu fiz show da Blitz, fizemos show da Alcione, fizemos show de André Toshi, o Julian Marley, filho do Bob Marley. Fizemos show lá da Miúcha, irmã nossa, o nome aqui, rapaz, do Chico Buarque, pô. Tá me fugindo o nome às vezes aqui. Fizemos da Miúcha, fizemos do Tunai, fizemos da Ângela Rorô, fizemos do Celso Blues Boy. Um dos últimos shows do Celso Blues Boy foi em 2012. Eu falo isso porque o Facebook me lembrou essa semana.
ele tava... Uns últimos shows dele de vida, né? Não só em Brasília, mas da vida mesmo. E aí a gente fez lá no Teatro do Guará. Eu lembro que eu tirei ele, levei ele no colo lá do teatro, que ele tava ou seja, ele tinha uma deficiência lá, não sei se era um caroço que era, que dificultava ele andar, ele tava bem sequelado mesmo, sabe? E aí eu ajudei, levei ele no colo lá pra fora, então assim, foi um showzaço esse aí. E aí, cara, então depois disso aí eu comecei né, depois de 2000, esse processo de 2014, quando foi 2015, eu fui trabalhar com imóveis com meu irmão, porque eu saí do governo. E aí eu fui trabalhar com imóveis, fui até bem lá, né? Virei administrador de um condomínio lá também, de um mall. Mas eu comecei a ver que não era muito aquilo que eu queria, sabe? Ou seja, as produções eu ainda continuava fazendo, né? Então eu falei, cara, eu vou começar a montar, vou tentar viver disso, né? Essa transição. E aí comecei a participar de uns eventos com música, com meditação lá, né? O pessoal da Unipaz. A gente passou uns 2 anos, 3, fazendo eventos com eles lá, cara. né? E aí eu conheci um movimento que estava acontecendo na UNB, que era o GETAP, um grupo de estudos e espiritualidade, enfim, um monte de mistura de temas lá. E aí eu conheci uma galera legal em 2015, que eu estava nessa transição. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu falei, fazendo uns eventos com essa galera aí, evento Zen, Halloween, Halloween. E aí nisso eu comecei a falei, cara, realmente eu tenho como viver disso, né? E aí quando foi mais ou menos 2016, eu falei, cara, eu vou criar minha própria empresa, eu vou trabalhar para mim, ou seja, claro que ninguém faz nada sozinho, mas eu vou focar nisso, meu trabalho a partir de agora, né? Vou tentar sobreviver disso. E aí, cara, dentro das coisas lá, né, eu sem grana, ou seja, né, foi a nocaute que eu lá que realmente eu parei essas coisas todas e fiz uma mudança, falei, eu tenho que botar energia nisso. E aí aí eu pensei, né, eu falei, pô, mas como é que pode dar certo um negócio desse? Aí dá certo e tal, deu certo. E aí, esse período que eu tive lá, com essa galera, eu comecei a ter uma evolução espiritual também, assim, né? Eu tava meio perdido, então, dentro da minha forma, né? Ou seja, e aí eu comecei eu falei, cara, faz sua parte que o universo tá aí para te ajudar e tal, mas você tem que fazer, você tem que. Aí eu comecei a botar energia com força, aí esse nome deu certo, eu falei, cara, deu certo e eu falei, cara, vamos fazer isso aí. Aí eu pedi pro meu primo lá, cara, faz aí para mim um esboçozinho. E aí eu fiz e criei um MEI, e aí, ou seja, começou a aparecer as coisas, né? Eu comecei a movimentar, as coisas começaram a acontecer, fui juntando algumas pessoas bacanas no meu caminho, que me ajudaram nesse processo. E aí, cara, na pandemia foi a minha grande virada, assim. Por incrível que pareça, tudo parou e eu botei o pé no acelerador. Eu tive o privilégio de não ter passado necessidade na pandemia, né? Porque todo mundo acabou ficando. Eu tive suporte familiar que me deu essa tranquilidade de poder sentar, estudar, pensar, fazer relação. Então, cara, assim que começou a pandemia, eu já estava fazendo algumas coisas, né? Antes da pandemia, eu fui convidado para trabalhar na coordenação da Feira do Livro de Brasília, na FELIB. Então, aí também já começou a ampliar muitas coisas, né? A partir daí. Inclusive, nessa época a gente fez show do Arnaldo Antunes, fizemos show do Fagner, fizemos algumas coisas legais. E outros artistas de Brasília, né? Que a gente tem muito esse trabalho tem esse olhar para a questão dos artistas de Brasília. E também, claro, né? Não posso queimar a etapa. 2017, 2018, a gente fez o nosso primeiro projeto Xodó, que foi Temos Nosso Próprio Tempo, né? Que foi com um grande parceiro, Ângelo Macários e o Ricardo Retz. Nós nos conhecemos em 2017, se eu não me engano, ou foi 2016. A gente estava fazendo uma feira da música lá na Feira do Guará, eu e o Retz. E aí me aparece essa figura lá, o Macários e tal, e nos identificamos, trocamos ideia e falamos. Aí começamos a falar do acervo do Retz, porque o Retz eu já conhecia ele. Antes de eu sair de Brasília, em 99, eu já conhecia ele, mas não tinha muito contato, assim, não tinha muita
Conhecia, mas era um cara que a gente conversava pouco. Mas quando eu voltei para Casa Cultura em 2008, ele apareceu lá. E aí, eu coleciono disco e tal. E aí a gente começou uma história com ele lá também, né? Então eu vi o acervo que ele tinha. E ele saía colecionando coisas assim, set list de banda, desde o final dos anos 80. E disco de vinil. E aí eu comecei eu falei, cara, vambora. Então, desde 2008 eu comecei com ele esse negócio do Museu do Disco de Vinil, né? Da música, na verdade. De vinil era uma outra pessoa do Guará que eu também sou parceiro, né? Inclusive eu fui presidente do Museu do Disco de Vinil lá, que é a Janete, que tem um acervo que agora tá lá no Lago Norte, ali onde era o Curral, ali ou seja, ali perto ali de onde é aquela área de lazer do Lago Norte. E aí o museu tá lá, né? O museu, ela foi outra pessoa que ela colecionou discos aí. Ela foi dona daquela loja de CD Shop, que era na 108 Norte, se eu não me engano. Então, nos anos 90, todo mundo ia alugar CD lá, então ela era dela aquilo ali, né? Eu mesmo aluguei CD lá, inclusive nas festinhas aí que a gente fazia, alugava lá os CDs, né? E aí, enfim, comecei esse envolvimento. Eu já gostava de vinil, né? Eu já nasci com isso, né? Minha mãe, quando era nos anos 80, minha mãe, os discos que eu tinha lá, eu tinha disco da Xuxa, tinha, mas eu também ganhei disco do Pink Floyd. Minha mãe deu o all lá pra mim. Ganhei disco do Led Zeppelin, que era por causa do Led Zeppelin 4, né? Mas, ou seja... Aí, eu me lembro da tua mãe. Aí a importância da educação musical dos pais, né, cara? Com certeza, cara. Essa é a questão da influência. Então eu tinha lá esses discos aí, minha mãe escutava Ney Matogrosso, Mutantes, Titãs, Paralamas. Então, ou seja, eu tive essa influência toda, né? Desses discos em casa. Isso vai fervendo, vai fermentando, né? Dentro da Vai gente. fermentando. E aí o que acontece? Aí eu até uma época que quando a gente morava na 206, né? Que a gente foi vizinho aí, né? Lá na 206 Norte, dos anos 90. Eu, por exemplo, tinha um amigo nosso lá, que era o Lucas, que eu escutei muita bossa nova. Eu aprendi na casa do Lucas, que a mãe dele, né? A Evelyn Maravilhas, ela tinha os discos lá do Chico Buarque, Caetano Veloso. Minha mãe tinha também, né? Mas eu aprendi a apreciar mais bossa nova lá também. Então, assim, tudo foi da infância, né, cara? E aí hoje eu tento de alguma forma replicar isso, que eu acho que é bom, né? Então a gente teve esse envolvimento todo com música, então teve essas inspirações, claro. Eu lembro que minha mãe, quando a gente morava na 206, foi em 95, se eu não me engano. A minha mãe era da UNB, né, e tal, tá aposentada já. Mas minha mãe sempre esteve envolvida com essa questão cultural também. Eu lembro que nos anos 80 no Guará, negócio de desfile, alguns movimentos ela participou. E lá na UNB era assim também, né? Eu ia lá, ou seja, né, direto. E aí ela sempre algum show, tinha um show lá, parece que acho que era o Arroto, que tinha na hora do almoço, que rolava no NB, às vezes eu ia com ela lá e tal. Era até o Fred Brasiliense que fazia. E ela disse que vários artistas frequentavam lá, inclusive ela atendeu o Dado Villa-Lobos, atendeu vários artistas aí, várias figuras, porque ela era psicóloga lá e, enfim, às vezes quando o aluno começava a dar algum problema no NB, ia ser jubilado, passava por ela lá para fazer a avaliação. Cara, eu me lembro de em algum momento ali, acho que foi nos anos 2000, nossa família mudou pra Colina, né? E eu lembro quando você viu o prédio que a gente morava, você falou pro meu irmão, né, pro Paulo, esse é o prédio que o Renato Russo fumava maconha, ali na ponta, ali na portaria. Não sei se você lembra disso, cara, mas isso ficou tão marcado pra mim. Falei, caramba, bicho, o Renato Russo andava por aqui. Eu morei na Colina também, né? Eu saí do Guará em 89, morei até 92 na Colina, aí da Colina eu fui pra 206. Né? Fiquei na 206, foi 2000, foi 92 ou foi 92, 90, foi 92. Eu mudei pra Colina, pra 206, acho que ficou até 96 lá, eu voltei pro Guará. Mas, cara, lá, ou seja, lá era essa galera andava, eu não tinha noção direito. Depois eu sabia mais ou menos assim, andava essa galera, só que eu era criança, então eu não tinha noção dessas coisas, né, assim, direito, né, Nem eles tinham, né? Nem eles.
Então a Colina foi um lugar, cara, que, por exemplo, primeira vez que eu vi você começa as influências, né? Eu gosto de punk rock pra caramba. E eu primeiro. Garotos Podres. Cara, eu me lembro disso também. Tu apresentou pra gente o disco dos Garotos Podres. Garotos Podres. E, né, aquela música maravilhosa que, inclusive, teve repercussão aí ultimamente. Os Reaça tentaram botar eles aí, censurar. Que é aquela Papai Noel, filho da puta. Não, eu tive uma banda, cara. Na verdade, não foi eu participei como substituto da banda. Em 95, 96, a gente começou a fazer uma... A gente, cantando? Por exemplo, cantando. A gente ia nos shows do Garagem, né, cara? Eu ia pros shows do Garagem, porque o Daniel dos Cabelo Duro, baterista, ele é praticamente meu primo. Né? O tio dele casou com minha prima, ou seja, então desde que eu me entendo por gente, a gente se encontrava o Daniel lá no Guará, tinha umas festas lá, e a família dele é muito bacana. E aí eu comecei a curtir isso na Asa Norte. Na verdade, quando eu mudei para Asa Norte, eu comecei a entrar mais no negócio do rock and roll mesmo, né? E aí, ou seja, o Daniel ele me dava os ingressos para os shows, inclusive aquele show histórico dos Cabelo Duro lá no Minas com o Plant Ramp, que eles foram presos. A gente foi lá para a porta da delegacia para tirar o Plant Ramp, enfim. Então, assim, eu fui muito pro Garagem. E quando eu morava no 206, a gente ia pro Garagem, né? Pegava um ônibus e ia pegava a garrafa de Presidente, que era tudo quebrado, ia de ônibus pro Teatro Garagem, né? Ou seja, toda terça-feira tinha Terça do Garagem. Terça do Garagem. Então você não sabia nem quem ia tocar às vezes lá, a banda de um amigo, mas, cara, a gente ia lá pra... Tu ia pela galera, né, cara? Ia pela galera. E aí, nessa época, tinha um Gran Circular, então fui show do Garotos Podres no Gran Circular também. Fui show do Suicidal Tendencies. Cara, fui muito show lá. Inclusive, rolou uma treta grande no show no show dos Garotos Podres lá, porque a gente entrou em conflito lá com os skinhead que tinha lá, enfim. Enfim, eram uns caras grandes, eu também era grande, mas enfim, rolou uns quebra-pau lá. Mas aí, ou seja, graças a Deus, eu sempre fui do outro lado. Eu fui mais pro lado do anarquismo mesmo. Então, assim, o meu primeiro contato com uma figura dessa foi o Hélio, cara, lá da UNB. O Hélio Punk. O Hélio Punk, velho. Eu lembro que 89 era 90. Eu me lembro de você falar isso. O Hélio, velho. E a gente tava lá embaixo do bloco jogando. Eu morei no bloco G. Né, em frente ao bloco que vocês moraram lá. Era um amarelinho com azul. E aí a gente tava lá na colina era só o barro, não tinha nada, né? Era a colina nova, né? A colina velha já era, né? Mas a colina nova era tudo, né? Só barro e tal. E aí, cara, eu lembro que a gente tava lá jogando ping-pong embaixo do prédio e me passa essa figura, né? O Hélio, punk, né? Moicano, não sei o quê, aquele visual chocante. Eu tinha 10 anos de idade, 11. E aí o bicho parou, olhou pra gente e deu um escarradão na mesa, né? Aí a gente ficou olhando pra esse bicho, né? Nem com medo, não. Ficou assim com esse cara doido aí, meu irmão. Resumindo a história. Aí ele passou dessa vez, a gente ficou lá, depois ele passou de novo, a gente começou a ficar amigo do Hélio. Aí o porteiro foi falar pra mãe da gente, ele tá andando com marginal, cuidado, estão andando com marginal, mas a minha mãe, meu filho, o que tá acontecendo? Não, mãe, é um camarada que tem um visual diferente. Tá bom, minha mãe é da UNB, então ela nunca teve nessas paranoias com visual nem nada, sempre me ensinou, agradeço muito ela, essa questão de respeitar as pessoas e tal, e enfim. E aí começamos a conversar com ele, aí nisso algumas vezes a gente seguiu ele, então essa galera mais do movimento do rock, a gente lembra vagamente das figuras, né, andavam por ali, né? E quem é esse fulano? O fulano tava ali, não sabia nem quem era direito, depois que a gente foi entender essas figuras, né? E aí, cara, inclusive, eu não sei se você tava nesse dia, ou quem tava comigo era o Gabriel, não lembro quem era. Lá na 206 eu fiquei anos sem ver o Hélio. E aí, cara, o Hélio era punk do movimento anarquista mesmo e tal. Inclusive, por influência dele na época, até o Fora Cola eu fui, era criança, mas não sabia nem o que eu tava fazendo lá, né? Ou seja, mas enfim. É bom, tem que ir, moleque, não sei o quê. Não sabia nem o que era. E aí, excelente. O Hélio, velho, a gente tava, né? Anos depois eu fui ver ele, né? E ele acabou virando morador de rua. Virou, né? Situação de rua. Ele virou andarilho, né? Andarilho, E aí mas o cara era inteligente pra caramba. Inclusive o Diri, que é o irmão dele, encontrei ele também muito depois, que no Festival República do Blues.
Inclusive, a Jussara falou comigo antes de ontem, quer fazer esse ano, em agosto, pediu até ajuda lá pra gente tentar escrever na LIC e tal. Trabalhei com ela algumas produções, inclusive tem um episódio legal aqui que eu vou ter que cortar, eu vou ter que esse assunto. A gente fez o República do Blues em 2000 e não sei, 2011 ou 12. Cara, não lembro direito qual época foi. Só sei que ela falou, eu trabalhei como assistente lá, né? Inclusive tava o Mengele, que é um parceirão também, é músico até do Guará. Ela falou, Luciano e tal, a gente tá trazendo o Stanley Jordan pra vir tocar no Guará e tal, pra República do Blues. E aí a gente vai levar ele numa escola do Guará. Aí o Stanley Jordan, tipo assim, o Stanley Jordan eu sabia quem era, porque o meu padrasto, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele ficou casado com minha mãe uns 3 anos, ele tinha uns discos de blues, umas coisas lá assim, umas coisas mais Eric Clapton também, então foi outra vertente que eu fui conhecendo através dessas influências dele. E aí, o Stanley Jordan, eu falei, caralho, eu vi os discos do cara lá em casa, escutava assim, né? Eu falei, caralho, esse cara tá vindo aqui. E aí a gente, ou seja, não falava inglês nada, até hoje não fala ainda. Mas ele chegou lá, cara, e eu querendo me comunicar com o Stanley Jordan, você que vai ficar aí acompanhando o Stanley Jordan. Eu acompanhei ele dentro da escola, uma escola pública, né? Com crianças de 10 anos, 11. Ele foi lá fazer uma apresentação, uma contrapartida dele. E eu lá com o Stanley Jordan não sabia o que conversar com ele, nada, mas o cara era tão simpático, tão sorridente, cara, que eu fiquei encantado, assim. O cara era sorrindo, não precisava nem conversar. Então, esse contato que eu tive com ele, de quase de não ter diálogo, mas eu pedi algumas vezes lá, traduz pra mim, que eu gosto muito dele e tal. Então, assim, foi pra mim muito marcante essa vinda do Stanley Jordan no Guará e tal, né? Ou seja, na escola pública. Então, tudo isso acaba influenciando, porque hoje eu faço muito projeto em escola pública, né? Ou seja, não tem como, né, cara? Nada sai do nada. Tudo existe, tem uma inspiração. Então, assim, foi fundamental, né? E agora, voltando rapidamente lá para a história só para finalizar, do Hélio, ele apareceu lá na 206 e tava chovendo. E aí o Hélio era uma figura. Tava chovendo e ele ficava mergulhando, tipo, deslizando, e a gente ficava olhando. Tinha 2 pessoas comigo, eu não lembro se era. Acho que não era você então, não. Ou era o Gabriel. E aí, bicho, quem é esse maluco? Aí eu falei, não, esse cara eu conheço das antigas e tal. E ele tinha uma ideia boa. E aí eu lembro ele, pô, cara, tô chateado, porque fui pegar uns sanduíches lá no container do McDonald's, tinha muito, né? E eu comecei a querer compartilhar com os outros lá. E aí os caras do McDonald's foram lá e tacaram querosene, sei lá o que foi, pra não comer o sanduíche, né? Porque a gente ficou revoltado, né? Porra, como assim? Comida sobrando e o cara querendo distribuir. Aí fomos atrás de não sei quem, que era advogado. E aí, não, gente, calma aí, né? Ou seja, não é assim, não. É porque os caras não garantem a qualidade da comida, por isso que eles jogam fora. Se alguém vai lá e come, passa mal, pode dar problema. Mas a gente ficou revoltado, porque o cara tava querendo distribuir comida né, e o McDonald's não queria deixar. Então o Hélio foi uma figura, assim, né? Eu tenho vontade de conhecer esse cara, de revê-lo, né? Na verdade, hoje aí. Não sei o que se deu. A Manu Matusquela, que é a irmã dele, ela é palhaça, né, tem um trabalho muito bom. Até falei pra ela, pô, e tal. Mas a gente não tocou muito no assunto, mas eu tinha vontade de reencontrar esse cara aí, sabe? Cara, esse aqui tá sendo um episódio de reencontros, né, cara? Nós nos reencontramos aí, enfim, depois de 30 anos. E você fala, né, desse movimento que você foi pro Ceará, mas e se reencontra com a cultura lá, que tinha a ver com a tua infância. E vem pra cá e lá você nota que você tem essa capacidade de organização, né, de um setor que é desorganizado, né, que é a cultura. E que é tudo que a gente preza aqui, né, no podcast, cara. É assim, é organização voluntária e consciente. E assim, você fala desse ponto de virada, né, na pandemia. E, cara, de lá pra cá, até pra gente destrinchar um pouco aqui para os nossos espectadores, você mencionou já esse trabalho maravilhoso. Temos nosso próprio tempo com o Ricardo Hertz, mas além disso, você tem trabalhos fantásticos. Um foi o do Dom Macários, que escreveu o projeto do Matusquela, já falamos disso no episódio passado. Tem um outro documentário sobre
Brasília nas Ondas do Rádio, que é um reencontro também. É sempre um reencontro, né, cara? É porque o tempo, né? A gente acha que o tempo é linear, mas o tempo é assim, né? O tempo é uma espiral e a gente tá aqui no centro. E os indígenas, alguns indígenas entendem o tempo como uma espiral. E você também... Brasília nas Ondas do Rádio é constituição da rádio em Brasília. Isso aí só por si só merecia um episódio. Mas eu quero chegar aqui neste documentário. Luciano tá também na história do rock, por trás da história do Rock DF. E eu quero chegar nesse ponto aqui do Som Nascente. Som Nascente. Que é um documentário que está em Constituição ainda. Você pode falar um pouco sobre quando que ele vai lançar. Porque, cara, isso tá nas origens dessa ebulição musical que é Brasília, né, cara? E me conta um pouco dessa história. Então, cara, esse projeto, ele deriva do Temos Nosso Próprio Tempo. Porque quando a gente fez o Temos Nosso Próprio Tempo, a gente fez um recorte da vida do Hertz, que era anos 80, anos 90 e 2000. É o que ele tinha coleção. E a partir do que a gente começou a coletar de informações, porque a gente... panfleto de show, setlist banda, disco, ou seja, ele tinha ali a memória, de certa forma, de tudo. Então a gente fez essa exposição. Ela ficou montada um mês na Casa Cultura, a gente pegou o que ele tinha de melhor, botamos uns balcões bonitos e tal. E aí, cara, eu vi Marmães chorando, vindo panfleto lá, eu toquei nesse show, várias bandas foram lá. E a partir daí a gente começou a refletir, cara, peraí, quem veio antes, a galera que veio antes, né, e tal, porque se fala muito desse recorte de aborto elétrico pra cá, né? Aborto elétrico, maravilha, eu adoro, porra, adoro Legião Urbana, adoro essa galera toda aí que veio. Mas e quem veio antes? Então a gente, a partir daí, começou a pesquisar um pouco mais. Quem veio antes, né, cara? Pô, Brasília tem essa lacuna, né? Desde que a sua criação, as primeiras inspirações. Então a gente começou a pesquisar, eu e Macários. E a gente queria fazer um documentário, a gente queria fazer sobre a história do rock, né? Só que aí a gente, que a gente não tem embasamento assim, legal, a gente não é pesquisador, a gente só somos duas pessoas que gostam do assunto. E a gente tentou, né, da história do rock, mas acabou não conseguindo. Hoje a gente já tem uma possibilidade muito melhor, a gente inclusive tem essa intenção. Mas aí nessa exposição que a gente fez, apareceu muita gente bacana lá, inclusive a Fátima Bueno, que é uma escritora, ela fez um livro do Peixe Vivo, a Geração Coca-Cola. Muito bom o livro dela. Foram 5 anos de pesquisa que ela fez sobre a história da música. E aí o que acontece? Ela apareceu lá para prestigiar e deu um livro pra gente. E quando eu vi aquele livro, caramba, eu comecei a pesquisar no livro dela sobre o rock. Só que não tem tanta coisa sobre o rock, é porque ela é da forma mais ampla, né, da música, né? E aí, cara, nisso, aí a gente precisa de um embasamento, aí a gente convidou ela para ela ser nossa pesquisadora, né, com a bagagem que ela tinha da história do rock. Aí ela agradeceu, disse: "Ô, Luciana, isso foi em 2018, 19, por aí. Ela: "Ô, Luciana, agradeço o convite, mas não é muito meu métier, o rock, o meu negócio é mais a música e tal." E aí, enfim, meio que eu e Macários continuamos a pesquisa, né? Quem foram os primeiros? Aí fomos descobrindo. Primeira banda de mulher de Brasília, The Cheyennes, que eu tinha vontade de descobrir, de saber as pessoas, ter contato com familiares. Foi a primeira banda de mulher de Brasília. Foi, ou seja, acho que foi 69, foi 70. Precursoras, né, cara? E aí fui ver as outras bandas. Então a gente foi descobrindo que as bandas de baile que começaram, entendeu? Que aqui a música começou assim, a influência da música veio através do rádio também. Inclusive, os operários de Brasília escutavam música, tinha um sistema de rádio coletivo, que eram as caixas que ficavam nos lugares, então eles escutavam muito Baião, Luiz Gonzaga, essas coisas. Ou seja, então assim, a influência maior que eles tinham, não sei se Luiz Gonzaga mesmo nessa época, mas alguns operários sérios escutavam Luiz Gonzaga. Mas era Baião, essas influências aí. Tem uma fala legal, né? Esse é o documentário na Brasília nas Ondas do Rádio. E eles falam assim, os migrantes chegavam em Brasília e a rádio era uma espécie de organizadora da vida das pessoas, né? Então, para ele encontrar um familiar que já tinha vindo antes, ou
anúncios de empregos. Aí tem alguém que fala assim, eram os nossos classificados da época. E, cara, olha como, né, a rádio estava estruturando a própria sociedade ali, né? Cara, é fantástico isso aí, né? Quando a gente fez o documentário A História do Rádio, eu fiquei sabendo várias dessas histórias e é incrível, né? Assim, Então, cara, o que acontece? Aí a gente a gente começou a pesquisar e a gente até dividiu. Não, vamos falar da história do rock desde o começo, e a gente quer falar dos anos 80, tem muita coisa, mas depois dos anos 2000 já não tem muita coisa, então a gente falou, não, vamos estruturar para falar de tudo, mas a gente tem que começar primeiro com quem começou, né? E aí, cara, nisso, aí veio a pandemia. E aí, minha cara, a gente já tinha pesquisado bastante. Aí, nessa de pesquisar e tal, eu falei, cara, a do rock tá meio difícil, mas eu acho que se eu conversar com a Fátima, eu acho que da história da música talvez ela se anime. Aí, quando foi em 2000 e... primeiro ano da pandemia, 2021, depois, aí eu falei com a Fátima, aí foi eu, a Fátima, aí entrou um cineasta depois, que é o Girafa. Falei, Fátima, vamos fazer a história da música? Aí ela, mas um documentário e tal, que ela, ou seja, né? Eu falei, vamos botar energia, vamos fazer. E aí, ou seja, mas eu vou botar para você tocar, assim, eu vou colaborar, porque eu não tenho essa bagagem toda. Vou ser o produtor, vou ajudar a tentar viabilizar. Mas vamos trabalhar nisso. Aí eu conversei com a Fátima e o Macarius, ela se convenceu, e aí começamos a movimentar, né, da história da música. E aí a gente foi. Aí ela, não, tem que ter um cineasta, tem que ter fulano, tem que ter. Eu falei, então, beleza, vamos convidar. Aí ela convidou o Girafa, que é um cineasta aqui de Brasília, muito bacana. E aí a gente começou a se organizar, né, em 2021, né, vamos contar então sobre a história da música de Brasília. Eu falei, pô, Fátima, você tem tanta coisa aí e tal. E aí começamos a movimentar, só que eu não tinha muita experiência, porque o audiovisual é um outro rolê, cara. Sim. Né? Ou seja, é mais complexo, enfim. Existe um nicho muito forte para isso. Então eu tava, como eu não tinha tanta experiência, apanhei um pouco, né, nesse processo. Aprendi. Tô aprendendo ainda, né? E aí a gente começou nesse longo aí, nós estamos em 2026, então a gente passou aí praticamente 4 anos com recursos próprios, inclusive a Fátima, várias das entrevistas, vários, né, dos momentos, ela financiou equipamento e tudo, contratou profissionais. Começamos a coletar depoimento de várias pessoas de Brasília que fizeram parte da história da música. Então a gente coletou lá, por exemplo, do Clube do Choro lá, com o Reco do Bandolim. Fomos lá entrevistar ele, saber como é que surgiu o Clube do Choro. Fomos na Escola de Música, né, de Brasília. Na UNB, que surgiu muito na UNB esse movimento, né? Tem uma influência muito grande. E aí fomos conversando com várias pessoas. O camarada que fundou o Festival Cabeças. E aí comecei a ter o Clodo Ferreira, que foi um cara incrível, né? O Clodo Ferreira, desde que eu comecei a pesquisar isso, eu vi o nome do Clodo, dos irmãos, né? Que eles foram os primeiros compositores de Brasília, tiveram grande repercussão, né? Vários artistas nacionais gravaram música deles. Quando eu comecei a ver, eu simpatizei muito com o Clodo. E eu quero chegar nesse cara e tentando ter acesso a esse cara, e não conseguia. Passei anos querendo ter acesso a esse cara. E nada. E aí, nessas entrevistas, a gente teve essa possibilidade de contato, né? Então, várias figuras que a gente nem imaginava. Não, hoje vamos entrevistar fulano. Quem é esse fulano, Fátima? Aí eu ia lá no livro e ver, caramba, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano. Gente que contribuiu realmente com a história da música de Brasília. Então a gente começou a coletar esses depoimentos, por quê? Porque as pessoas começaram a morrer, cara. Né? Ou seja, a gente começou a ver, eu comecei a ver isso quando eu tive essa percepção de que tinha gente, parte da história você não consegue achar pela internet, e somente as pessoas, cara. Porque a pesquisa de jornal, eu fui em jornal fazer pesquisa. Quando a gente fez ou seja, eu fui no Rio de Janeiro, no Museu da Imagem do Som, para buscar informação. É muito complexo, porque é muito solto. Por exemplo, quando eu fui inocentemente no Correio Brasiliense fazer uma pesquisa lá, pega os primeiros jornais e começa, vamos ver o que falava sobre música em Brasília. Eu fiquei lá, eles vinham, isso não é digitalizado. Eles têm lá o jornal mesmo, na íntegra, em papel, eles encadernam,
Ou seja, tem não sei quantas milhões de páginas ali, e você tem que virar de página por página e ir olhando tudo para ver se você achava alguma coisa ali. Eu achei que eu ia chegar lá, dar o comando, música de Brasília, banda, e achar fácil. E eu falei o tanto que a dificuldade... Ou seja, o rolê que é pesquisar música. Cara, e graças a esse teu trabalho, né, e de reorganizar, né, ou seja, nós estamos falando de constituição de memória. E falamos sobre reencontros, né? E isso que você está fazendo possibilita um reencontro de gerações. Como você falou, essas histórias não estão na internet, né? Muitas das histórias que a gente ouve, né, nos documentários que você tem produzido, eles estão na memória de pessoas e que várias delas já partiram, estão partindo, cumpriram o seu ciclo, né? E, cara, ao dar acesso, ao dar voz a essas pessoas que passaram antes de nós, você possibilita que quem está aqui hoje conheça quem foram as pessoas que construíram Brasília, né? Sim. Nossos ancestrais. E esse reencontro, primeira coisa, ele ajuda que a gente não esqueça de onde que a gente veio, mas ajuda a gente a entender onde a gente está e para onde a gente quer ir enquanto música. Então, cara, esse teu trabalho é maravilhoso. E que orgulho que eu tenho, cara, de te reencontrar neste momento aqui com essa posição. A gente faz isso, né, cara? A gente trabalha, tem a questão financeira, tudo, mas a satisfação de você estar fazendo isso, por exemplo, a gente foi entrevistar o Fernando nessa empreitada aí do Som Nascente, né? A gente até para achar esse nome, a gente, caramba, qual nome nós vamos botar e tal. É um nome a gente bonito. queria botar até Água de Beber, mas aí Água de Beber é mais complicado o nome, já tem outras coisas. Mas nós vamos fazer uma entrevista lá no Catetinho do Fernando, que ele faleceu agora ano passado. Ele é musicista, estava com 80 e poucos anos já. E o Fernando era o cara que organizava as serestas do JK, entendeu? Lá no Catetinho. Então ele contou pra gente várias coisas, como é que era e tal, trazendo os músicos de avião, diz que o JK era um boêmio mesmo. E aí, por exemplo, esse camarada a gente entrevistou em 2002 e o cara morreu. Tipo assim, morreu no passado. Ou seja, o Clodo morreu, a gente entrevistou ele, o pessoal do Matos Quera, né? Enfim, a gente vai perdendo as pessoas e aí a gente fala, caramba, a gente conseguiu registrar um depoimento desse cara, a gente vai conseguir de alguma forma guardar isso. Isso não tem preço. Pra gente é como se fosse uma questão de gratidão pelo que fizeram, sabe? Então, assim, é um processo, cara, que é indescritível. Você poder pegar um depoimento, e a gente tava discutindo, a gente tava falando isso agora, semana passada. Eu, Geldo e que é outro parceiro também. Já veio aqui, Geldo e Macaros. Parceiro de rock, né? Porque eu sou, né? Eu gosto de rock, né, cara? É um dos gêneros que eu mais aprecio. E a gente tava falando que a gente quer dar continuidade nessa questão da história do rock também, de preservação de memória e tal. E a gente tava falando, né? Eu tava falando, cara, a gente fez o site da história do rock aí, né? Que a gente tá coletando, inclusive, depoimentos das pessoas. A gente criou uma aba lá que é Conta Sua História do Rock, que é para que as pessoas contem a história do rock delas. Elas façam depoimento, mandem imagem, alguma coisa que seja. E tem um cadastro de bandas, que é bandas que existiram ou que existem ainda. Eu já me cadastrei. Já se cadastrou lá? Já. Por que a gente quer isso, cara? Não é pra gente. Eu tava falando com eles, cara, a gente fez isso, não é pra nós. É pra ficar. Então a gente, a partir de agora, a gente combinou que a gente vai de alguma forma. A gente não tem condição de sustentar um site desse. A gente que fez e a gente pode morrer. A gente vai morrer uma hora, claro. E isso, como é que vai ser? Será que alguém vai dar continuidade? Então a gente já está construindo um caminho para isso ficar para a sociedade de uma forma mais segura. Então a gente vai, a partir de agora, a gente vai começar a gente vai conversar com o pessoal do Arquivo Público para que de alguma forma eles também fiquem com isso lá, porque não é pra gente isso. É para gerações aí futuras, sacou? Tá sendo um privilégio a gente poder saber mais, pra gente poder passar mais, para as pessoas valorizarem a nossa cultura, né, a nossa cidade, saberem quem foram, né, os pioneiros. Então pra gente, cara, é impagável isso, é uma honra, na verdade. Eu agradeço por poder participar desse processo, entendeu? Essa é a mensagem que eu tenho.
Privilégio é nosso, cara, de ter aqui você hoje, falando da memória, mas falando também do futuro. E quem faz o presente é você. Lu, grande Lu, cara, uma honra Edu, ter valeu, você meu irmão. aqui. Muito Valeu, bom, obrigado, cara. Tamo junto aí, vamos nessa que tem muita coisa aí pra gente fazer por aí. Eu acho que tem mais conversa aí para alguns episódios, hein, Igor? Este aqui é o Música, Mundo e Mudança. Eu sou Eduardo Pastore. Este episódio com Lu, grande Lu. Até a próxima. Valeu.